tudo bem com vocês? Tem essa grande caixa de gameplay pra gravar. Basicamente, hoje a gente vai reagir ao resumo de tudo o que aconteceu na série Bem-vindos a Derry, do It a Coisa. Então, deixando o like no canal e ativando o sininho das notificações. A gente vai ver esse resumo aqui do Clark, a história completa de Bem-vindos a Derry. Depois a gente vai reagir basicamente os filmes, e é isso. Anteriormente no universo cinematográfico de It... Aqui tá anteriormente, mas na verdade, isso que você está falando do filme, né, na ordem cronológica, se passa depois. Mas na verdade a linha do tempo é toda confusa, então não importa. Depois nós vamos ver os filmes mesmo. Acompanhamos a pequena cidade de Derry, um lugar que já era marcado por desaparecimentos, tragédias e um medo sem fim. No centro de tudo isso estava ele, Pennywise, o palhaço dançarino, uma criatura ancestral que desperta a cada 27 anos para se alimentar do medo. Nessa trama conhecemos o Clube dos Otários, os responsáveis por finalmente enfrentar o monstro e colocar um ponto final em seu reinado. Mesmo que tenham levado cerca de 30 anos para isso. Enfim, essa é a parte que vocês já conhecem. Caso não conheçam, te deixo o link dos resumos que nem monetizados estão aí em algum lugar. Já deixo aqui minha indignação por isso também. Porém, seguimos. Porque agora vamos voltar no tempo muito antes da queda de Pennywise e antes mesmo dos otários sequer existirem. Uma Derry onde o palhaço reinava absoluto, manipulando acontecimentos, corrompendo pessoas e deixando sua marca em cada esquina. E então é por isso que hoje, nesse canal, Bem-vindos a Derry. It a Coisa. Bem-vindos a Derry. O sortudo a nos ser apresentado aqui é o garoto Matt, ele que foi descoberto após invadir uma sessão do cinema pela terceira ou quarta vez e, como de costume, consegue fugir. Quanto ao que sabemos a seu respeito é que ele tem cerca de 12 anos, ainda usa chupeta e essa noite é a noite, o dia em que Matt decidiu juntar os trapos e sair da cidade. Ele começa indo até uma estrada vazia e em pouco tempo dando sinal, o garoto consegue garantir carona com essa simpática família. O que poderia dar errado? Simpática família americana comum, né, galerinha? Uma mãe, um pai, uma filha e um filho. Perfeito, não tem nada como dar errado. Pegando carona com uma simpática família, certo? Inclusive, por coincidência, eles também estavam saindo de Derry. O problema é que as coisas já começam a ficar esquisitas no meio dessa mesma viagem. O Matt percebe que o carro está dando voltas na cidade, tenta perguntar se tem algo errado, e a família que parecia comum começa a se revelar como o próprio mal encarnado. A coisa toda só vai ficando mais e mais bizarra, até que a mamãe dá à luz a um feto de CGI demoníaco voador e aquelas nojeiras todas que o universo de It sempre foi especialista em fazer. O resumo de tudo isso é que, bom, Matt não está mais entre nós. Foi a primeira vítima do It na série. Adeus, Matt. Morreu, seria galera. Muito bom poder te apelidar de chupetinha se tivesse mais tempo de tela. Dando sequência, passamos a um cenário escolar. Lembrando que o ano aqui é 1962. Exatamente 27 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme. Detalhe bacana eles respeitarem a história dos filmes. É por ali que conhecemos a garota mais esquisita da escola, Lily. Por algum motivo, ela é odiada por todos, com exceção de sua única aparente amiga, Marge. A cena corta e vamos para uma base militar de Derry. Quem chegou por aqui foi ele, Major Leroy Harlon, um futuro personagem de destaque na série. Além de se mudar recentemente para a cidade com sua família, seu papel vai ser ajudar nas pesquisas do exército. Se pra você esse ao lado dele tem cara conhecida, é porque esse velho fodão é simplesmente o pai do Dexter. Coroa forjou a própria morte em Miami para se livrar dos filhos perturbados e virou general em Derry. Nem preciso dizer que nesse canal também já temos resumo de todas as séries do Dexter, certo? É literalmente eu, pô. Enfim, obviamente aqui também vamos chamá-lo de Harry e seu papel é liderar toda a operação que está prestes a acontecer. Cargo foda para um personagem foda. De noite, mais duas figuras nos são apresentadas: Phil e Ted, colegas de classe da Lily / alguns dos únicos amigos do Chupetinho. Ted diz que já fazem 4 meses desde o desaparecimento do Matt, que não sabe se
ele está tá? morto porque ninguém encontrou o corpo. E a teoria é que o garoto fugiu por se sentir muito solitário. Ou seja, Ted se sente responsável pelo que pode ter acontecido, já que os três eram meio próximos. Por outro lado, Phil é mais do tipo conformista. Diz que eles não têm culpa de nada e que o moleque provavelmente já passou dessa para uma melhor. Verdade. Sabe muito. Agora estamos em uma lembrança da Lily. Ela também era meio que amiga do Matt e até acabou contando pra ele o motivo de todos a olharem torto. Basicamente, aconteceu um acidente na fábrica em que seu pai trabalhava e meio que sem querer, a garota acabou sendo a responsável por sua morte. História comovente, mas o Chupetinha aqui não liga muito pra isso. Ele levou a Lily aí pra ver se trocavam as salivas, mas como ela tinha acabado de desabafar e estava muito emotiva, bom, não sobrou nada pra ele. Tá aí o motivo pro Matt ter ido embora de verdade. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Tô começando a perceber isso. Por bem ou por mal, eu acho. Por bem. Que isso, Chupetinha? Calma. Desculpa. Tá tudo bem, é que somos só amigos. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. Memória explicada, claro. Descobrimos que a Lily também sentiu culpa nessa história depois que o moleque desapareceu. Todo mundo sente muita culpa nessa série. Ela estava no banheiro enquanto pensava sobre isso e acaba ouvindo a voz dele vindo direto do ralo como se nada. Matt, é você? Volta pra casa, tá bom? Por favor, volta pra casa. Ele não deixa. No dia seguinte, a Lily chama os dois moleques para contar o que viu e ouviu na noite passada. Ela sabe que parece loucura, mas se fosse pra alguém acreditar, seriam eles. É o Ted, verdade. sendo mais mente aberta, até diz que pode ser verdade, mas no fim os dois acabam não acreditando 100% e ela vai embora. De noite, passamos a acompanhar um pouco da rotina do Ted. Ele é um garoto judeu e enquanto está com sua família num jantar, acaba perguntando se é possível realmente ter um garoto preso e sendo mantido nos canos pelo fundo da cidade. Nessa hora, o pai dele diz que seus avós e familiares já sofreram torturas muito piores simplesmente por serem judeus. Ele até diz que a pele dos judeus eram usadas como abajur. Ademais, ele diz que a realidade já é ruim o suficiente e o garoto devia parar de fantasiar. Conversa saudável ali entre eles. Mais tarde, já em seu quarto, o Ted ainda não sabia, mas estava prestes a sofrer com uma das aparições macabras. Traumatizou, galerinha. Bom, eu achei esse CGI meio engraçadinho, mas ao menos agora ele acredita na Lily. Pausa para outra curiosidade foda. O nome completo do garoto é Ted Uris. Esse sobrenome e o fato dele estar numa família de judeus te lembra algo? Se não lembra, saiba que esse é o mesmo sobrenome de um dos personagens no filme do It, o Stanley Uris, único judeu do grupo. Quanto ao seu irmão mais velho aparecendo no quarto, se chama Donald Uris, futuro pai do Stanley, ou seja, Ted é tio de um dos personagens no Clube dos Otários. Tá tudo conectado. Fim da outra curiosidade foda. Quando o dia amanhece, ele volta a reunir o grupo e ambos decidem iniciar uma investigação sobre o que realmente aconteceu com o Chupetinho. Porém, para isso, falta. Anoiteceu e voltamos à base militar. Essa é a primeira noite do Leroy por lá. E tudo parecia tranquilo até alguns mascarados aparecerem invadindo o dormitório e começar uma trocação de soco insana contra ele. Os caras queriam saber sobre algum tipo de informação ultra secreta, mas vão embora quando um colega do Major aparece. De volta às crianças em suas investigações, lembram que o Matt estava numa sala de cinema no começo do episódio? Eles foram atrás da filha do dono do lugar e convenceram ela a deixar que eles entrem lá à noite. Que Lembrando ideia que a de maioria bosta. dos personagens ali já tinham um histórico de assombrações com o It. A nova missão é assistir o último musical que o Matt viu, já que o It meio que tocou músicas desse filme em suas últimas aparições pros garotos. Claro que uma série de terror não faria um bando de crianças irem ao cinema sozinhas pra ficar só por isso mesmo. Logo, eles começam a ver o Chupetinha participando do filme como se nada. O garoto diz que tudo é culpa deles. O monstro bebezão de CGI pula da tela e a carnificina começa.
thriller. This could say better run away. Não podemos mostrar tudo o que aconteceu aqui, mas pra quem reclamava que o It era um palhaço bonzinho com medo de matar adolescentes nos filmes, tá aí uma cena onde a maioria dos personagens aqui foi completamente reduzida a sangue e vísceras. Brutalidade. Adeus Ted, adeus Phil. Vocês tinham mais personalidade que a Lily e com certeza seriam mais interessantes de se assistir. Por isso, sempre o lembraremos. Adeus também, irmã do Phil, que eu nem sequer apresentei, ao menos você foi apresentada agora. Únicas sobreviventes, Lily e a filha do dono, Wonnie. Fim do primeiro episódio. No começo do próximo episódio, estamos na casa da própria Wonnie um dia após o massacre no cinema. Tudo o que as pessoas e a polícia sabem até o momento é que foram encontrados corpos, sangue e o único responsável pelo lugar era o pai dela, Hank. Pra piorar, o cara é neguinho numa época / cidade racista pra cacete. Em outra parte da cidade, finalmente conhecemos a mais nova casa do Leroy. Ele vai passar a morar aí com sua esposa Charlotte e seu filho Will. Curiosidade ultra foda 2. Leroy é o futuro avô e Will o futuro pai do Mike Harlon. Quem diabos é Mike Harlon? Simplesmente o único protagonista negro nos filmes e nos livros do It. Fim da ultra curiosidade foda 2. Bom, ainda com Will, acompanhamos sua chegada na escola e claro, ele vai ficar na mesma sala que a Lily. O garoto é o que chamamos de nerd dos anos 60, prefere se enfiar nos livros e vai sofrer aquele bullying padrão americano. Silêncio, pessoal. Ao menos o moleque acaba fazendo um amigo e esse eu apresento mais tarde. De volta ao Major, temos atualizações sobre o ataque que ele sofreu no dormitório. O nome de um dos mascarados era Masters e, em resumo, era só um babaca do próprio exército querendo assustar o cara novo. Pelo menos é o que estão dizendo. No mais, ele logo sofrerá uma punição justa. Continuando o drama da Wonnie, a garota está no quarto ainda ouvindo seu pai e sua avó discutirem sobre o fato de que o homem possa acabar preso. Nessa hora, ela tenta se cobrir para abafar o som e acaba criando um cenário perfeito para uma nova aparição. E você me matou, como matou aquelas crianças. Como sempre, mais uma nojeira da porra do que uma cena de medo em si. Lembrando, a mamãe da Wonnie morreu no parto e obviamente Pennywise usa esse medo. Ao menos podemos dizer que a duração disso aqui é longa, o que causa um baita desconforto. No dia seguinte, passamos a acompanhar uma das atividades secretas do exército. Atualmente eles estão na 4ª super operação para escavar a floresta e tudo isso seguindo o próximo personagem importante por aqui. Seu nome é Halloran. O que sabemos sobre ele é que o cara tem algum tipo de dom especial. Ele consegue sentir quando os soldados estão perto do objetivo e por isso ganha alguns privilégios do governo. Qual o grande objetivo e por que especificamente na floresta? Isso nem nós e nem os próprios soldados sabem direito. Na verdade eu sei, mas só te digo mais tarde porque trabalhamos assim aqui. Na escola, Wonnie vai confrontar Lily sobre o ocorrido no cinema. Por um lado, ela diz que a Lily precisa contar para a polícia exatamente o que viu no cinema. Ela quer livrar a pele do pai. Por outro, a Lily diz que não pode fazer isso ou vai voltar pro manicômio. A garota era maluca mesmo. Enfim, elas acabam brigando. De qualquer forma, Lily é a única testemunha e logo é chamada pelo chefe de polícia para dizer o que viu. Curiosidade ultra foda 3. Esse policial aí é o Clint Bowers, também conhecido como avô do Henry Bowers, o principal valentão bully nos filmes do It. Fim da ultra curiosidade foda 3. Voltando ao interrogatório, o que o policial quer saber de verdade é se a garota viu ou não o pai da Wonnie no cinema naquela noite. Ele meio que precisa prender alguém. Além disso, se realmente não tivesse sido o Hank, a única suspeita será a própria Lily, a garota assassina com problemas emocionais. Ele também diz que caso isso aconteça, ela vai realmente acabar de volta no manicômio. Por fim, Lily admite que não sabia com certeza se Hank estava ou não no cinema. Ou seja, deixem aberto e essa é a desculpa perfeita para que o homem seja preso de uma vez. Vai ficar tudo bem, filho. Vai ficar tudo bem.
Vai ficar tudo bem. Eu vou voltar, tá? Eu vou voltar. Não se preocupa, tá bom? E foi aí que a merda começou. Bom, o Leroy não engoliu muito bem aquela historinha com o Master. Ele vai até a cadeia visitar o cara, diz que no dia do ataque foi ameaçado com uma pistola soviética muito difícil de recarregar, e o Master, noob, não teria tanta habilidade para isso, coisa que ele comprova no fim da visita. E resumindo, esse cara não foi o responsável pelo ataque. A investigação solo continua. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Deixa minha mãe fora disso. Desde que eu não tenha que deixar isso para sua mãe. Foi o que eu pensei. O próximo passo, então, foi relatar isso para o Harry. Leroy diz que vai abrir uma nova investigação, mas Harry diz que não é necessário, pois já sabia de tudo. No mais, ele fala que o Major é especial por ser alguém que não sente medo, mesmo que tenha uma arma apontada para ele. Um homem que não sente medo contra o palhaço que se alimenta do medo? Daí o motivo do Leroy ter tanto destaque. E basicamente, o ataque do dormitório foi um teste comandado pelo próprio Harry. Lily, esquizofrênica, resolveu ir ao mercado sozinha e começou a ouvir vozes. Logo, todos os corredores se transformam em labirintos e a nojeira da qual já estamos bem acostumados a esse ponto começa. Papai. Olha aí a minha garotinha. Dá um beijo no papai. É doida. Claro que, no fim das contas, era só ela quebrando potes de picles no mercado comum. O dono logo aparece chamando a Lily de esquisita e fica aí mais um histórico de maluquices dela. Harry resolveu revelar de uma vez porque fez aquele teste com o Major. Eles vão até uma base de operações isolada, onde descobrimos que o plano do exército é acabar com a Guerra Fria antes mesmo que ela comece. Para fazer isso, todos os soldados estão fazendo uma busca em Delhi atrás de uma arma super poderosa, uma arma capaz de matar alguém de puro medo. Esse é o motivo para tantas escavações. E se você não percebeu ainda, deixa que eu explico. Eles estão atrás da porra do palhaço. Depois do episódio no mercado, não teve jeito. A própria mãe da Lily levou a garota ao manicômio. Se ela ia voltar pra lá de qualquer jeito, era mais fácil ter assumido que, sei lá, não viu o cara no cinema. Pelo menos ele ia estar solto. O episódio termina após Harry e Leroy serem chamados pelo Halloran até a área de escavação. Eles encontraram um carro soterrado, cheio de cadáveres, e estão progredindo nas pesquisas. De forma diferente. Agora o ano é 1908, um pouco mais de 50 anos no passado. Aqui acompanhamos esse garotinho curioso com as atrações de circo em Delhi. Em pouco tempo explorando, ele acaba entrando na toca das aberrações, papo de homem-cachorro, gêmeas siamesas e, claro, uma aparição sombria do It, que ainda não tinha a aparência de palhaço. O moleque consegue fugir e é encontrado por seu pai, que o chama de Francis, nome do Harry na série, ou seja, estamos presenciando aqui o passado do herói. Harry e seu pai seguem a estrada, mas o carro acaba pifando. Nessa hora o moleque desce pra comprar uma água e acaba fazendo amizade com essa indiazinha aí, a Rose. A partir daí, os dois passam a brincar e correr juntos pelos campos de Delhi. Porém, em determinado momento, o moleque acaba se empolgando e entra na floresta sozinho. Assim, antes que se desse conta, ele acaba perdido e sendo atacado pelo mesmo velho de antes, dessa vez numa forma bizarra. Olá! Finalmente uma cena focada mais em medo que nojo. Ótimos efeitos gráficos para uma série aqui agora. Que embora não dê medo nenhum. Lily a essa altura já foi liberada do manicômio novamente. Porém, ela ainda está aí se despedindo de sua amiga e, pô, pra alguém que tinha tanto medo do lugar, até que é bem de boa, pô. A garota recebe até uma super pulseira da amizade. Agora estamos na delegacia, onde o Hank já está enjaulado. O policial Clint aparece perguntando onde o homem realmente estava na noite do cinema, e mesmo negando estar lá, por algum motivo que ainda não sabemos, Hank se recusa a dizer onde realmente estava. O cara tá preferindo ser acusado de assassinar criancinhas ao invés de dizer o verdadeiro álibi. E mesmo não conseguindo nenhuma resposta, a ameaça do policial é que se o Hank não disser nada, vai ser enviado a uma prisão de segurança máxima, a pior das prisões. Na escola, o assunto do momento é ela, Bonnie, a filha do assassino maluco. Pra quem não tinha internet e celular na época,
época, essas crianças se atualizam muito rápido. Jamais subestimem o poder da fofoca. Um tempo depois, quando ela vai ao banheiro, a Lily aparece tentando se desculpar. Ela diz que ganhou fama de louca maluca e ninguém acreditaria caso ela contasse o que realmente viu. O novo plano é usar uma câmera para conseguir prova de que as criaturas são reais. A única coisa que faria a polícia acreditar nela. Na missão dos soldados, lembram que foi encontrado um carro no fim do episódio 2? Essa descoberta acabou não dando em nada e o Harry quer fazer uma busca ao centro da floresta de vez. Eles vão usar os dons do Halloran enviando o cara de helicóptero para localizar o palhaço de cima. Já nessa busca aí, quem acabou responsável por ele foi o Leroy. Mencionei que o Major é um piloto renomeado da aeronáutica? Se não mencionei, estou mencionando agora. A missão deles é ir onde o Halloran mandar. O cara é uma bússola humana. Voltando ao passado, continuamos com a fuga do pequeno Harry e sua amiga. Eles finalmente saem da floresta e a partir dali deixam de correr. Rose diz que estão seguros no campo porque a criatura não pode sair das matas. Aparentemente ela sabe de algo. E depois da conversa, temos uma transição da garota no passado até essa senhora no presente. Rose cresceu em uma tribo de Delwyn e agora eles estão em uma reunião para decidir o que fazer a respeito das escavações do exército. Aqueles são terrenos cerimoniais, sagrados para eles. Mas o importante mesmo é que Rose e seus familiares sabem da existência do palhaço. Eles sabem o que vai acontecer caso cheguem perto demais. Eles sabem o que vai acontecer caso cheguem perto demais. Vai dar bosta, chegar perto demais, olha aí o Halloran já sentindo a substância bater. Em determinado momento ele começa a alucinar com o esconderijo do It e até com o que já passou nas guerras. É Stranger Things. No fim, ele quase mata todo mundo abrindo a porta do helicóptero, mas consegue ser contido pelo Leroy. Missão cancelada por hora. Agora sim, vamos apresentar o novo e único amigo do Will. Seu nome é Rick. Eles já estão até almoçando juntos e quem acaba aparecendo por lá são Lily e Wonnie. Acontece que nenhuma delas sabe revelar fotos de câmera e como Will é o famoso nerd, elas decidem pedir a ajuda dele na missão suicida. A cena corta para uma loja de bugigangas da Rose. Harry finalmente decidiu ir visitar sua amiga depois desses 50 anos e apesar dela ainda lembrar o nome dele, ele passou esses anos todos sem se lembrar nada dela. Não de propósito, literalmente todo mundo que sai de Delwyn acaba esquecendo o que viveu lá. De qualquer forma, ele foi aí tentar um acordo com a tribo de Delwyn. Eles podem trabalhar juntos nas escavações, evitando as terras sagradas deles. Quando Harry vai embora, acompanhamos mais uma lembrança de infância. Apesar de termos visto o mês em específico em que o garoto visitou a cidade, aquilo durou apenas um verão. Ele foi embora logo depois. Esse lugar faz as pessoas esquecerem, mesmo que não queiram. As crianças se reúnem para explicar o que vão enfrentar e bolar um plano. E mesmo que os garotos não acreditem muito nessa história, Rich diz que seus familiares já o ensinaram a invocar espíritos. Tudo o que eles precisam agora é ir até o cemitério usando luzes e velas. O novo objetivo é dar um jeito de invocar o It e tirar algumas fotos no processo. Essas crianças estão pedindo para virar merenda mesmo. De noite, enquanto estão andando no cemitério com suas bicicletas, não demora muito para que as crianças realmente sejam perseguidas por uma grande esquizofrenia coletiva. Elogiei a computação gráfica no começo, mas aqui ficou bem mais ou menos. Papo de filme do Gasparzinho e sua turma. Incrível a oscilação da série nessa questão. De qualquer forma, ao menos dessa vez, todos saíram vivos de lá. E como conseguiram tirar algumas fotos no processo, as crianças já vão direto até a escola para revelar os filmes. Ali, por incrível que pareça, eles realmente revelaram fotos nítidas de assombrações. E agora a Wonnie tem as provas que precisava para levar a polícia. Fim do terceiro episódio. Ao saírem da escola, o dia já amanheceu e as crianças seguem direto até a delegacia. Eles dizem que agora não precisam explicar nada porque tem fotos para provar. Porém, claro, todas as fotos que antes revelavam assombrações agora não passam de imagens sem nada. As crianças saíram como mentirosas de imaginação fértil e a Lily como uma maluca que está ficando mais maluca ainda. Resultado da missão, fracasso total. Você entra nesse escritório contando histórias e me mostra isso como prova. A única prova disso é que você, Lily Bainbridge, está tentando comprar uma passagem só de ida pro hospício.
Quem acabou se dando bem por outro lado foram Halloran e seu pelotão. Lembram que o cara recebe privilégios em troca de seus dons? Ele conseguiu arranjar um galpão que será usado por eles como dormitório isolado, mesmo que ali fique um pouco longe da base e no meio da floresta, o que poderia dar errado. Na casa do Will, ele decide assumir para sua mãe que andou sendo perseguido no cemitério pois estava tentando ajudar sua amiguinha Bonnie. O garoto também revela que o Hank, pai da menina, foi preso injustamente e, bom, não poderia ter contado isso para alguém melhor. O que sabemos sobre a Charlotte é que ela é uma ex-professora ativista que já participou de movimentos a favor de direitos civis, ou seja, a mulher não tem problemas em ajudar quem quer que tenha sofrido injustiças, principalmente se tiver sido uma pessoa de cor, claro. É isso que ela vai começar a fazer. Quanto ao Will, pra esfriar um pouco a cabeça, vai até o lago de Delaware com seu pai pra ver se pesca alguma coisa. Ali em pouco tempo o moleque quase consegue um peixe, mas o bicho foge. E como as iscas acabaram, o Leroy vai até o carro buscar mais. Uma criança sozinha no lago? Prato preferido do palhaço Pimpão. Olá, filhinho. Enquanto Will estava sendo afogado, seu pai acaba sentindo um calafrio, uma sensação estranha de perigo que o faz correr de volta pro lago mesmo sem saber direito o motivo. Chegando lá, como de costume, a assombração desaparece. Mesmo assim, dessa vez tivemos provas visuais. O garoto ficou com arranhões e hematomas no braço. E como agora não tem como duvidar, o palhaço até dá um sinal de sua existência para o Leroy também. Oi, Domingão. Oi, gente. Ó o balãozinho do It. Seguindo com o plano da Charlotte, o primeiro passo foi visitar Ronnie e sua avó em casa. A mulher precisa de uma autorização escrita para que possa visitar o Hank na delegacia. E como seu único objetivo é ajudar, ela consegue. De volta ao galpão do Halloran, tudo já foi arrumado e organizado graças aos soldados de lá. Porém, ele acaba se sentindo mal, vai pra fora e as visões começam novamente. Em especial, uma visão barra assombração de sua avó dizendo para tomar cuidado. Dá pra ver que foi boa ideia mesmo eles se mudarem pro lugar, né? Pouco tempo depois, Leroy aparece por lá jogando as cartas na mesa. Ele diz que seu filho foi atacado e Halloran é o único que pode explicar as coisas, pelo menos que ele saiba. Porém, o homem diz que também não sabe de nada e faz apenas o que mandam. Não pode ajudar. As crianças reunidas novamente começam a traçar o mais novo plano. Will, como o nerd que é, conta que foi atacado, mas acha que o objetivo do It não é matar logo de cara. Ele diz que assim como alguns predadores, o palhaço faz várias aparições para cada vítima, justamente para que suas presas sintam mais e mais medo. Segundo ele, o medo dá um sabor a mais no sangue. É verdade. E como a Lily já tem um histórico de alucinada, ela dá a ideia. E se todo mundo meter um dos meus comprimidos calmantes pra dentro? Minha mãe toma e fica mó relaxada. Ou seja, tá aí o mais novo plano genial dos pirralhos. Uma forma de não sentirem medo. O que ele faz? Sempre que ela tá muito nervosa com alguma coisa, ela o coloca debaixo da língua. Agora cada um vai guardar seu comprimido mágico caso tenha alguma alucinação com a coisa. Charlotte entrega sua autorização de família para a polícia e finalmente consegue um tempo para visitar Hank na cadeia. Ela diz que está do lado dele, que conhece os direitos que lhe foram negados, porém também precisa saber onde o homem realmente estava na noite do cinema. E mesmo ainda um pouco hesitante, ele finalmente revela que faz parte deles, os comedores de casadas. Eu estava com uma mulher. Uma mulher casada? Não só casada. Uma mulher. Ela é branca. A verdade é que naquela noite ele estava pegando uma casada e pior, uma casada branca. Agora, considerando todas as atrocidades que você poderia sofrer naquela época por ser negro, o Hank sabe que caso conte onde realmente estava, pode acabar preso e açoitado numa árvore. Tudo isso além de, claro, irem atrás da mulher que estava com ele também. O cara estava aceitando ser preso esse tempo todo, contanto que ninguém fosse se ferir no processo. Uma das amizades que acabei não mencionando mais foi a da Lily com a sua primeira amiga, Meg. As duas estão envolvidas numa grande novelada da qual estou com preguiça de explicar, mas o importante mesmo é que ali, enquanto estavam no banheiro, a próxima vítima do palhaço é a própria Meg. Dá pra dizer que dessa vez os caras acertaram em cheio na dose de nojo, terror e sangue ao mesmo tempo. Uma das cenas em que eles mais acertaram desde o primeiro episódio. Cena bizarra barra grotesca pra caracas. O resumo de tudo isso é que a Lily foi a única pessoa a ver uma garota ensanguentada correr por ali tentando arrancar os próprios olhos. E como coincidentemente ela também acabou em cima da Meg com essa porra de faca, tá aí. Agora todos acham que foi a Lily quem causou tudo isso. O palhaço quer muito trancar a Lily num
manicômio, de um jeito ou de outro. Quem porque ela também não atrapalha consegue muito ter os planos, paz é né? o Will. De noite, enquanto usa seu telescópio, Tira ela ele da acaba jogada vendo o que dá boa palhaço pra travesso nos arbustos. O moleque quase morre do coração, mas seu pai já estava esperto e aparece por lá na mesma hora. E como o homem é embaçado e não tem medo de porra nenhuma, já vai pra fora botando o pau na mesa pra ver se esse palhaço é tudo isso mesmo. Quem tá aqui? Vem pro pau, doido. Não tem medo de você não. Por que não aparece? Tudo que encontra por lá é aquele mesmo balão vermelho. No dia seguinte, logo de manhã, ele vai até o Harry perguntar o que diabo está acontecendo. Harry, por sua vez, está mantendo preso em interrogatório um dos familiares da Rosa, parte da tribo de Derry. Ele leva o Leroy até lá e quem vai fazer as perguntas ao cara é o próprio Halloran usando Historinha, seus gente, poderes por de favor, Magneto. stop. Vai lá, Eu tô X-Men. pensando O que os nessa parte soldados aqui. desconfiam é que esse garoto preso sabe exatamente a localização que eles procuram. A toca do palhaço. Para começar, o Halloran até tenta do jeito fácil, apenas perguntando. Mas como o rapaz não quis abrir o bico, vai ser na base da telecinese mesmo. Em resumo, o que o Flashback. negão aqui fez foi invadir as lembranças do cara se transportando para a mente dele. Literalmente usando os poderes da 11 aqui. E em uma das portas de memória, descobrimos que o nome do cara é Daniel. Ele é sobrinho da 11. Daniel. É neste momento que passamos a conhecer uma lenda contada para todos na tribo de Derry. A lenda sobre o ser ancestral chamado Galu, também conhecido como It, a coisa. Bom, vamos começar do início. A criatura surgiu há milhões e milhões de anos, antes mesmo dos humanos. Basicamente, ele era um espírito maligno aprisionado no espaço, mas conseguiu se libertar ao atingir a Terra. Depois disso, a coisa vagou sem rumo através dos tempos até a aparição dos primeiros ancestrais da tribo. Um desses ancestrais acabou esculpindo uma adaga mágica capaz de ferir a criatura com os próprios destroços do bagulho que o bicho caiu na Terra. E graças a isso, Id se manteve longe da cidade, rondando apenas a floresta. A lenda de Galu foi passada de geração em geração. A tribo respeitava o espaço da criatura e, em troca, não eram caçados. A coisa vivia na floresta e toda aquela tribo sabia. Porém, em determinado momento da história, os colonos apareceram, invadiram a floresta e acabaram deslacerados. Eles foram caçados. Experiano. O Galu se alimentou deles e se tornou mais forte e poderoso. Uma chacina que tornou o monstro mais forte e em pouco tempo a tribo teve que encontrar uma solução. Essa solução foi construir pilares de proteção ao redor de uma grande área na floresta. Uma área que com o passar dos anos seria desenvolvida até se tornar uma cidade. E essa cidade receberia o nome de Derry. Tá aí o motivo pro palhaço não conseguir se mudar pro interior da Paraíba. Dito isso, gostei muito da lore da coisa ficar presa sem poder sair de Derry. O episódio termina com Halloran se revelando na memória e perguntando ao Daniel onde encontrar esses pilares. O governo quer a coisa. A resposta? Começando por aquela mesma casa abandonada que aparece nos filmes. A mansão da Vila... Casa A abandonada que Netolândia. aparece nos filmes. Delicioso plot / ligação com os filmes, fim do 4º episódio. Quando Halloran finalmente termina sua lavagem cerebral, o Daniel já está convulsionando e se babando todo. Mesmo assim, agora os soldados enfim têm as respostas que queriam. Marge e Lily, enquanto isso, estão na enfermaria. Mesmo que pensem que Lily foi a responsável pelo ataque, a Marge disse a todos que não. A história foi que ela simplesmente quase arrancou os olhos da cara porque seus óculos quebraram. Muito convincente. No geral, a Marge sempre soube que a Lily via coisas estranhas, mas nunca acreditou de verdade. E agora que passou pelo mesmo, não vai mais duvidar. Reino do It 1, ateus 0. Enfim, mais uma recrutada para o grupo principal de crianças. E falando no grupo principal, olha quem simplesmente resolveu voltar dos mortos do absoluto nada. O Ele mesmo, Chupetinha. O moleque que suspeitosamente apareceu na cor de cadáver diz que realmente estava sendo mantido no subsolo e que lá é o esconderijo do It. Ele conta que sobreviveu pois o palhaço deixou algumas crianças vivas para aumentar o medo. E como a coisa dorme durante o dia e ataca à noite, foi seguindo esse ciclo que o moleque deu um jeito de escapar. Grande chupeta. Segundo ele, Ted realmente está morto. Suzy, a irmã do Phil, até ficou viva e sem um braço por algum tempo, porém também acabou indo de F. Quanto ao Phil, ele diz que ainda está vivo e pode ser resgatado. Muito suspeito, ainda mais vendo a cor de defunto do nosso chupeta. A primeira reação das crianças é que devem chamar a polícia. Porém, o Matt diz que não concorda, pois seria mandado de volta ao seu pai. Ele diz que prefere voltar aos canos com
com o palhaço do que pra casa com o próprio pai. Imagina esse pai. Rose descobriu que Daniel acabou preso por Harry e foi diretamente à base confrontar o cara. Harry, por sua vez, diz que o garoto vai ficar bem e começa a contar o motivo para ter voltado a Derry. Acontece que, há alguns anos atrás, ele simplesmente se lembrou do verão que teve com a Rose na infância. Se lembrou da criatura. A partir daí, o homem também teve a brilhante ideia de tentar capturar e controlar o palhaço para tentar usá-lo como arma. Uma forma de proteger o país. Parece um plano absurdo, mas pô, estamos falando do cara que controlava o Dexter. Estados Unidos, né? Coisa. Ela não pode ser controlada, Francis. Veremos. Ainda nessa conversa, o Harry diz que já sabe como encontrar os pilares de proteção. Dentro daquela casa abandonada tem túneis que levam diretamente até eles e essa será a próxima missão do exército. Vixe, bagulho vai ficar sinistro. Começou a ficar interessante. Agora E como não pode impedir, Rose se oferece para ajudar. Ela vai até o cofre da tribo e lembram da adaga mágica que mantinha o It afastado? A arma será usada novamente aqui. Acontece que por um motivo muito complexo lá de ancestrais, Daniel é o único descendente capaz de usar essa adaga sem se fuder. Então logo a Rose vai até o rapaz e entrega a arma pra ele. Sua missão vai ser ajudar o exército ou pelo menos não deixar que eles se matem. Como ainda estavam correndo perigo, Leroy levou Will e Charlotte para uma nova casa. Uma casa dentro da base militar, mesmo que Will logo deu um jeito de fugir para ajudar seus amigos. E dando uma atualização sobre o cara que deu uma sumida até aqui, temos a nova situação do Hank. Mesmo com a ajuda da Charlotte, ele estava sendo levado para a prisão. O fim ia ser triste e no noticiário a mulher ouve que o ônibus responsável por levar os prisioneiros acabou virando no meio do caminho. Por sorte, mesmo com várias vítimas, Hank foi um dos que conseguiu fugir e agora está solta por aí. No grupo das crianças, Lily aparece com a Merge, novas pílulas calmantes, aí eu gosto. E um plano. Ela diz que se o Matt não quiser ir até a polícia, vai ter que levar todo mundo para a toca do palhaço onde pretendem resgatar o filho. O plano é se equipar com pílulas para não sentir medo. Finalmente o plano dessas crianças que pode dar em alguma coisa. É isso ou eles vão servir como iFood do palhaço? E olha o Will chegando aí pra ajudar também. E a O ideia moleque de foi gênio rápido. que A gente está indo negra direto colhe pra lá, rápido, tipo assim, mas os pegar o problemas almoço colhem mais do- ainda. Isso é racismo. Por outro lado, a operação do exército já está em andamento. Eles invadem a casa abandonada e o objetivo é encontrar os 13 pilares de proteção Eu acho através que o dos exército túneis. estava indo lá. Os objetos que procuramos, 13 artefatos indígenas que os nativos chamam de pilares, foram enterrados há séculos. O guia de toda essa operação é o próprio Daniel, protegido pela adaga mágica. Porém, em pouco tempo de caminhada, o Halloran já começa a ser abduzido pro mundo da lua. Bom, alguns dos guardas até percebem o sumiço do Halloran, que entrou na água e desapareceu. Porém, também são atacados por uma espécie de tio Sam demoníaco. E aparentemente já viraram lembranças aqui. Infelizmente, não dá pra fazer uma contagem de mortes certas aqui nessa série. Às vezes os personagens morrem, voltam, sei lá. Mas o Pennywise das antigas era embaçado. Pra quem tá dando apavoro no exército, nem parece que apanhou pras criancinhas no futuro. Morreu pro bullying o Pennywise, mas para isso, só nos filmes. Inclusive topa um vídeo de It 1 e 2, os filmes, um remake daquele que eu nem sei mais se tá disponível aí, 50 mil likes e ainda esse ano listrado. Eu faria esse acordo. Tipo, Seguimos. Falando em criancinhas, olha elas aí bem na entrada de onde o Chupetinha conseguiu fugir. Para garantir que o plano dê certo, a Lily distribui 3 balinhas da alegria pra cada um. Eles vão tomar de uma vez, que nem pastilha. Se o palhaço não pegar elas, a overdose pega. Continuando com o exército, Daniel diz que estão chegando perto de um dos pilares. Começar a Porém, saga de obviamente, esgoto, o moleque galerinha. não quer que eles encontrem esses pilares. Então, A quando saga tem a de esgoto é muito oportunidade, boa, ele porque, consegue tipo assim, correr e tem abandonar os ilusão, soldados tem lá. Todo palhaço, mundo já tá bem separado e com Comendo medo do iFood jeitinho que chegou, o monstro então, gosta. Quer dizer, nem todos estão com medo. Uma das duplas separadas foi a do Leroy e seu amigo. E como sabemos, o homem não sente medo. Ele começa a ver a Charlotte por ali Ele é em tipo forma de Capitão América alucinação. A mulher se transforma num bicho e vai pra cima, mas não tem jeito. O palhaço vai precisar de mais criatividade se quiser abalar esse cara. Maluco nem treme. Na sequência, depois de andarem bastante, as crianças realmente encontram o Phil e os outros. Porém, entretanto, todavia, todos ali já viraram almoço do palhaço. Ademais, lembram como o Chupetinha parecia suspeito? Claro que Chupetinha, parecia. tá vendo O moleque graça? era simplesmente nada mais, nada menos, nada mais que o próprio Pennywise disfarçado. Embaixo com o palhaço. Com o palhaço. Ele
eles realmente viraram iFood. E tá aí a primeira aparição do palhacinho em sua forma de palhacinho pra gente na série. Bom, as crianças correm e acabam encontrando o Leroy. Porém, Já tá no o cara já episódio estava 6, pronto para atirar em todos, achando que seria mais uma alucinação do palhaço. Ele quase acerta o Will, mas seu parceiro percebe que as crianças eram Sim, reais sim. e entra na frente. Adeus, parceiro do Leroy. Não te apresentei, mas agora que você partiu, nem preciso. Sempre o lembraremos. Ou não. Mas o Leroy ia pipocar as crianças ali mesmo. Bom, a maioria das crianças já está a salvo. Porém, quem ficou pra trás foi a pobre coitada da Lily, a esquisita. Pra piorar, ela foi encontrada pelo palhaço que vai pra cima e quase consegue merendar. Mas claro, estamos falando da protagonista aqui. Quando se aproxima, percebe que aquela adaga mágica está bem nos pés dela. Provavelmente caiu durante a fuga do Taniel. Ou seja, o monstro é obrigado a se afastar. É a criptonita do palhaço. Na superfície, lembram da mulher que fez amizade com a Lily no manicômio? Neste momento ela estava em casa e quando vai até o carro, olha quem apareceu. Hank escondido no banco de trás. Lembram também que ele estava pegando uma mulher branca e casada? Tá aí a mulher branca e casada, essa maluca aí. O nome dela é Ingrid. Os dois voltaram a ficar juntos e agora precisam dar um jeito de esconder o homem por enquanto. Tudo termina com o último soldado saindo dos túneis, o Halloran. Ele que ainda está meio alucinado, como sempre, mas dessa vez o maluco tá só a mente do palhaço. A última cena do episódio mostra uma caixa aberta em sua mente. O que esta caixa significa? Mais tarde eu te conto. Seguindo. Na sequência, lá vamos nós para mais uma viagem no tempo. O ano é 1935, exatamente 27 anos antes dos tempos atuais da série, e estamos no mesmo manicômio onde a Lily costuma ser internada. Aqui acompanhamos essa simpática garotinha, a Mabel, que é levada por uma enfermeira até os andares de baixo. Acontece que ela disse ter visto um palhaço do mal naquela área e a enfermeira meio que queria mostrar que não existia nada, era só imaginação. Porém, como sabemos, sim, existia. Voltamos aos tempos atuais. Estamos no meio de uma discussão entre Leroy e Will. O pai ficou puto pelo filho ter entrado nos canos e quer que o moleque fique de castigo no quarto para sempre. O filho, por sua vez, diz que não vai ficar porra nenhuma, pois tem que ajudar seus amigos. No fim, o Will ainda perde a linha, dizendo que ao menos não deixa seus parceiros morrerem como aconteceu com o parceiro do Leroy, e toma uma na cara. Essa o moleque mereceu. Agora, pai e filho estão definitivamente afastados. A mãe ainda joga a culpa no pai. Pô, o cara tava mal pra caralho e essa criança vem falar coisa? Mereceu. No grupo das crianças, a Lily aparece mostrando o artefato que salvou ela do bicho, a adaga mágica. Agora a garota quer que todos voltem aos túneis com essa adaga para matar a coisa. Sempre a Lily levando as crianças para uma missão suicida. Vou começar a pensar que ela é uma ajudante do palhaço. Quem também pensa isso é a Bonnie. Ela diz que a Lily foi quem arrastou todos da última vez e que não vai acontecer de novo. Ainda chama a Lily de doida e maluca e a discussão começa. Eu só queria ajudar Agora tá na hora você. do grupo se separar, Não adiantou né? Por favor. nada. Eles nunca deviam ter deixado você sair de Juniper Hill. Muitas discussões rolando nesse episódio aqui. Bom, o Will vai atrás da Warner depois da discussão. Ele gosta da garota desde que começaram a andar juntos e os dois quase acabam tendo uma aproximação romântica aos 12. Porém, são interrompidos com a chegada da Charlotte, que manda entrarem no carro. Em seguida, estamos naquele galpão do Halloran e Cia. Lembram que o Hank precisava de um esconderijo? A Ingrid pediu ajuda pra Charlotte, a Charlotte pediu ajuda pro Leroy e por fim tá aí o cara, se escondendo no depósito / dormitório do exército. Logo quem aparece por lá é a própria Charlotte trazendo as duas crianças. A Bonnie finalmente vê seu papai novamente. Muito fofo. Procuramos em todo lugar. Está tudo bem, filha. Ninguém sabe sobre este lugar. Ainda nesse depósito, Halloran vem passando por coisas ultimamente. Então Leroy vai até o quarto dele perguntar o que aconteceu nos túneis e essa é a hora de sabermos a história da caixa aberta. Basicamente, Halloran diz que sempre viu esse tipo de coisa como pessoas mortas andando por aí e que isso vem de família. Beleza, voltei, vamos lá. Mais fracos que os dele. Desde novo, sua avó o ensinou um truque: guardar o que mais desse medo dentro de uma caixa imaginária e nunca abrir. Ou seja, aquela visão foi um símbolo de que os maiores medos do Halloran agora estão à solta. Ele diz que o palhaço simplesmente foi lá e arrancou a tampa dos medos da cabeça dele. Até ontem, quando aquela maldita coisa conseguiu entrar na minha cabeça. Molestaram o Halloran. Acontece que o Leroy não liga muito pra isso. Ele diz que o Halloran deve usar essas visões para dizer onde estão os pilares de uma vez e os medos que se fodam. Ou seja, lá vamos nós pra terceira discussão do episódio. Eu não tô a mínima! Sai daqui! Cai fora!
Por outro lado, quem tá no País das Maravilhas e em Rich. uma nova aproximação são eles, Hit e Merge. O garoto Merge, também o gosta da casalzinho, garota né? e até dá pra ela um tapa-olho pra ela usar no machucado. Muito romântico aos 12. Muito heróizinho o nosso querido Witch. Depois da aula, Will leva esses dois pro galpão, que a essa altura já virou uma espécie de clube secreto dos soldados. Os três agora querem conversar com a Bonnie pra ver se conseguem uma trégua entre ela e a Lily. Falando na Lily, olha ela aí na casa de sua amiga, a Ingrid. A garota estava triste, não sabia mais quem procurar e foi até aí pedir ajuda. Acontece que o negócio de uma hora pra outra começa a ficar bizarro do nada. Porque pega esse plot. A Lily descobre que sua amiga tem várias fotos do Pennywise espalhadas pela casa. Ela é viciada em se fantasiar de palhaço e estava presente em várias das aparições macabras que as crianças viram, mesmo que escondidas. Agora falando sobre a verdadeira grande revelação, a mulher diz ser filha do conhecido Pennywise, um Sempre palhaço soube. dançarino, ou seja, ela é filha do homem que teve sua imagem roubada pelo espírito maligno. pai dela era do dito bem, isso, mentira do senta mal. aí que vamos voltar para a história do início. No manicômio, Volta. aquela enfermeira era ninguém mais ninguém menos que a própria Ingrid. E o verdadeiro motivo para que A ela Ingrid levasse a é garotinha filha até os andares de do baixo foi palhaço porque a mulher dançarino, queria não ver o do palhaço com os próprios olhos. O cara que fantasiava de It. O pior caso de Dead Issues da ficção. No fim das contas, a Ingrid acabou sendo responsável pela morte da pobre garotinha inocente. Tchau, Mabel. O bicho ainda se transforma no Pennywise sem fantasia e até hoje a mulher acredita que It, a entidade, continua sendo seu papai. Não tenha medo. Eu posso explicar tudo. É muito lindo. Agora, Demais. por que a coisa não matou essa mulher durante todos esses anos? Basicamente porque a Ingrid foi responsável por levar várias crianças de oferenda ao palhaço em suas aparições. No mais, mesmo sendo amiga da Lily, ela quer levar as outras crianças de arrasta e continuar o ciclo. A ausência paterna deixou essa mulher maluca. Ao Doida, saber doida, disso, doida. obviamente a Lily entra em pânico. Ela usa a adaga para cortar a Ingrid, Toma. que fica com cara de quem quisesse que a Lily entendesse essa porra, visto que a menina já perdeu o pai, como a maluca aí. Mas Lily consegue fugir da casa desesperadamente. Os últimos acontecimentos ainda vão ser no depósito. Enquanto lá dentro está rolando a maior festança por parte de soldados e familiares, Witch até manda muito, Pique tocando GTA San Andreas, bateria, tá ligado? tendo outra aproximação com a Merge ali. Lá fora, o perigo se aproxima. Ih, Um bando de começou pessoas da cidade o descobriram ápice. que ali virou um esconderijo do Hank, estão armados, mascarados e prontos para invadir. O Eles povo do querem a GTA cabeça do V, suposto assassino de crianças, mas não só. Olha, galera, o povo do GTA V vai começar o assalto. O assassinato, tá ligado? A gangue 105 vai começar a assassinar. Vai lá. Só isso, esses malucos não são muito bons da cabeça, assim como todos nessa cidade. E já te adianto que agora teremos o episódio mais Psycho Killer da série até Verdade. aqui. E se tem uma coisa que senti falta nessa Flashback? série, foram flashbacks do passado. Olha nós aqui novamente em 1908. Continuamos naquele mesmo circo de aberrações, porém dessa vez é uma atração diferente. Pennywise, o palhaço Pennywise. dançarino. Palhaço dançarino. Apresentação, o palhaço vai até o camarim tirar toda aquela maquiagem. Como sabemos, Ingrid é sua filha e desde aquela época já se vestia de palhaço mirim também. Vou dizer que antes de se tornar uma entidade, o cara era até gente boa. Minha linda menina, olha só você. Tem o sonho de se apresentar para mais pessoas e até de formar uma dupla com sua Mas filha. também na Muito fofo esse forma humana ele Pennywise. era No meio mais, bem ele falou. também fazia isso com sua esposa, mas aparentemente ela já se foi. Ao anoitecer, um pouco antes de começar seu próximo show, Pennywise acaba recebendo uma visita sinistra. A entidade aparece para ele em forma de um garotinho e acha curioso como as crianças se sentem atraídas pelo palhaço. As crianças parecem atraídas por você. Isso é uma coisa estranha para um jovem dizer. Lembrando que nessa época o monstro atacava apenas com formas bizarras. Bom, de qualquer Ele não forma, o tinha bicho uma forma convence o definida Pennywise ainda, de que né? precisa de ajuda Atacava e consegue qualquer forma que levar ele quisesse. para dentro da floresta. A partir daí, o cara desaparece. Mais tarde, sua filha sai para procurá-lo, mas a única notícia que recebe é que um de seus lenços foi encontrado na floresta já coberto de sangue. Sabemos bem o que aconteceu depois da... De volta aos tempos atuais, a gangue dos Coringas já chega invadindo o depósito e apontando armas para todo mundo. Ih, O que lá, querem
ordem é simples, entreguem o Hank e podem continuar a festa. Nessa hora, o Halloran já aparece cheio de perturbação na mente, dizendo que por ali só tem militares. Porém, quando a situação começa a ficar mais agressiva, o próprio Hank surge querendo se entregar, coisa que não acontece, já que a maioria dos soldados ali também estavam armados. Eles não permitem que levem o cara e estão prontos para começar um tiroteio se for preciso. Olha só isso. Também temos armas. Mas as nossas armas são do governo. Se eu fosse vocês, eu saía daqui. Ninguém vai ser enforcado hoje. É isso, porra. Um por todos e todos por um. No fim, os mascarados decidem sair. Porém, os sacanas trancam o depósito por fora e começam a atacar fogo em tudo como se ali não estivesse cheio de mulheres e crianças. Aqui começa o puro caos. Que avancem! Agora! Essa cena aí é épica. Lógico, não vai ver quase nada, Claro que né? o palhaço também não perderia esse churrasco grátis rolando. Logo ele aparece ali no meio da bagunça e já começa a devorar pessoas. Quem também estava por perto era a Oni, toda perdida e assustada. O Halloran então aparece para ajudar, mesmo já vendo pelo menos 15 cadáveres ao redor do monstro. O homem tá alucinado como nunca. Outras duas pessoas que acabaram presas no meio das chamas foram o recém-casal Hit e Merge. Como não tem pra onde fugir, o garoto convence ela a entrar em um refrigerador que encontrou, mesmo que ali só tivesse espaço para uma pessoa. Eu lembro de me perguntar: quem é essa? E você me viu olhando e disse: tira uma foto, vai durar mais tempo. Eu lembro de pensar no que eu devia ter respondido. Quem me dera. Eu te amo, Rich. Um dos melhores casais da Primeiro série. romântico. Reza a lenda que o Goat Witch inspirou o Jack de Titanic. Curiosidade triste. Os atores são amigos bem próximos na vida real, porém, a Merge tem seus 17 anos, enquanto o Witch tem apenas 12. Someone asked, are you dating or are you just really good friends? Okay, guys. Guys, I'm 17, he's 12. We are just friends. Yeah. Não sobra nada Talvez pro o casal nunca aconteça de verdade. Quem sabe daqui uns anos. E da curiosidade triste. Pulando o papo emocional, olha mais uma figura que resolveu aparecer por aí como se nada. A Ingrid vestida de palhaço. Lembram que ela tinha um caso com o Hank mesmo sendo casada? Esse daí é o marido. Um coroa que sempre bateu nela, tratava feito lixo desde o começo e antes de mais nada já acaba sendo passado pelo palhaço. Adeus, ex-marido idoso da Ingrid. Nunca o lembraremos. Depois disso, ela começa a conversar com a coisa e os dois realmente têm uma relação pai e filha. Uma relação bizarra, mas uma relação. Vem pro papai. Papai. Tchau, filhinho. Agora eu vou dormir. E claro, depois de passar a temporada inteira enchendo o bucho, o palhaço diz que finalmente vai dormir por mais 27 anos, que o cara não é de ferro. Nessa hora, porém, a Ingrid não quer deixar que ele vá. Não quer passar pelo abandono paterno de novo. Ela tenta segurar o palhaço, ele fica meio pistola e a mulher começa a dizer que aquele não é seu verdadeiro pai. Demorou só 60 anos pra perceber isso. Muito esperta. Por fim, o It diz que devorou o verdadeiro pai, mas que o palhaço ainda vive dentro dele. Mas ele ainda vive dentro de mim. Não, sim, vive. Coisa que não cola muito, então aparentemente o destino da Ingrid é flutuar também. Vai flutuar também. Vai flutuar também. Voltando pro papo emocional, quando os bombeiros chegam depois do incêndio, já é tarde demais. Mas... Merge continuou viva graças ao refrigerador, porém, o Witch, o pequeno herói, morre. Adeus, Witch. Sempre o lembraremos por se sacrificar por uma garota que você conhece há um mês e nem namorava ainda. Tudo isso com apenas 12 anos. Grande e pequeno homem. Ao menos na ficção, ela também gostava de você. Não sobra nada pro Betinho. Bom, tirando a Ingrid e o It, todo o restante dos personagens importantes continuam vivos e em maioria reunidos aqui. Eles conseguiram trazer o Hank para essa parte da floresta e o plano agora é encontrar um novo esconderijo. Quanto ao Leroy, está tentando dar suporte ao Halloran, que continua vendo gente morta com que frequência o tempo todo sem parar. Ele ainda diz que de alguma forma sabe que o palhaço voltou a dormir. Eles podem dar uma relaxada. Além disso, agora o Halloran também sabe a localização exata de um dos pilares de proteção e essa vai
continuar sendo a missão do exército. Os caras não aprenderam nada. Will e sua mãe vão pra casa com o Hank. O garoto queria ver a Lily e contar tudo o que aconteceu, mas a Charlotte não permitiu. Depois de tudo isso, a mulher realmente acha que o Will vai estar seguro em casa. E dando continuidade no plano de fuga do Hank, ele vai se vestir com uma das roupas de exército do Leroy e sair com a Charlotte. Ela diz que nessa cidade ninguém vai perceber a troca. Mesmo Will não podendo, Meg e o Oni vão pra casa da Lily. Ela que por sua vez está toda sombria com sua adaga de estimação trancada no quarto. Mesmo assim, rola toda a cena de emoção quando ela descobre sobre o Will. O moleque era muito querido mesmo. A cena corta e estamos novamente alternando entre tristeza e emoção. O exército iniciou uma escavação onde o Halloran mandou e tá aí. Agora eles têm posse de um dos pilares de proteção. O idiota do Halloran estava certo. Os soldados levam a pedra para uma suposta análise e já iam jogar tudo na lava. Porém, o Leroy aparece apontando uma arma para todo mundo e consegue impedir a operação. Nessa hora, Harry aparece para mostrar quem manda e faz todos abaixarem as armas. Ele chama o Major para conversar. Para resumir essa conversa, basicamente o Harry sempre soube que não poderia controlar a criatura. No lugar disso, o plano dele era só tirar as barreiras de proteção para que o palhaço assombre não só Del como o mundo inteiro. Segundo ele, isso pode controlar o avanço das guerras a partir do medo. O cara não passa de outro alucinado com muito poder nas mãos. Verdade. O que aconteceu ontem à noite? Horrível. Mas adivinha? As ruas estão calmas hoje. Sem tumultos, sem saques, sem agitação. Coisa que obviamente o Leroy acha loucura, mas não há mais nada que se possa ser feito. Harry dá a ordem para que o pilar seja destruído. Pode não ter percebido ainda, Major, mas ações que tomou hoje podem ter salvado esse país. Quase que na mesma hora, It é mostrado em estado de hibernação dentro dos túneis. Achei a toca do It bizarra e legal pra caralho. Porém, com esse novo acontecimento, o palhaço dançarino acorda. E lembram como mencionei o fato de que estar em casa não protegeria o Will? O garoto foi o primeiro privilegiado. Ele recebe uma ligação que era pra ser da Warner, mas na verdade era coisa. Recebe a visita do palhaço e começa a flutuar também. Vem flutuar também. Ao menos, como sabemos, ele ainda vai ser pai no futuro. O moleque, canonicamente, não pode morrer ainda. Ademais, curiosidade foda. Nos filmes de It, a coisa, o famoso massacre do Black Spot não é mostrado de forma direta, mas ele existe no universo da história, obviamente. Nos filmes, isso fica sugerido através do passado sombrio de Dewey e da história da família do Mike Halloran, futuro filho do Will no It-verso. No livro do Stephen King, o Black Spot era um clube de soldados negros que foi incendiado por racistas. E isso é tratado como mais um daqueles eventos violentos que sempre acontecem quando Pennywise está ativo. Fim da curiosidade foda. O último episódio já começa... Curiosidade foda também, que tipo assim, nos livros, em vez de ter sido as pessoas que atacaram o esconderijo, né, na verdade quem foi que atacou foi Pennywise, tá galera? Aí que eles adaptou que foi os racistas, mas na verdade não. Foi o It a coisa. Só que é isso, quiseram dar uma mudadinha, né, só pra... tá ligado? Tá prometendo ser o melhor e mais sanguinário até o momento. Ali, logo de cara, uma super neblina se espalha por toda a cidade. O palhaço agora está praticamente com poder ilimitado graças à remoção de um único pilar de proteção. E logo depois de atacar o Will, ele já surge na escola reunindo todas as crianças em um único lugar para iniciar sua apresentação macabra. Quando fecho os olhos, estão no meu sonho. Vendo seus lindos rostos, fico faminto. Triste, ai, ai, minhas lágrimas vão cair. Porque já é hora de partir. Venha flutuar também. Quem diria que além de dançarino, ele é cantor também. Muito habilidosa essa entidade. Por fim, além de matar o diretor da escola, ele acaba fazendo todos flutuarem de uma só vez. Pennywise ativou o hack. As únicas que por acaso não estavam na escola nesse momento eram elas, Meg, Lily e Bonnie, nossas protagonistas. Elas encontram cartazes de desaparecidos com o rosto de simplesmente todos os alunos e como são especialistas em ter ideias geniais, vão seguir o rastro de sangue sozinhas. Ao menos agora elas têm a adaga mágica com elas. O problema é que as
garotas estão em 3, tem apenas uma bicicleta e como estão encontrando o corpo de todos os adultos espalhados pelo chão, resolvem roubar e ir dirigindo um ônibus mesmo. Vantagens do apocalipse. Depois de ser praticamente expulso da base, Leroy volta pra casa e não encontra seu filho por lá. Como assustar o homem sem medo? O palhaço faz uma ligação dizendo estar com o Will e o garoto começa a falar. Eu tô aqui. Alô, por favor. Eu tô com medo. Oh, sim, você está. Will, escuta, não tenha medo. Eu tô aqui. Você só precisa me dizer onde você tá. Tá bom, filho? O bicho levou pro pessoal existir um cara que não tem medo. A próxima ponta solta é o Halloran. O homem tá vendo um defunto por metro quadrado, pensa em cometer o oposto de viver, mas por sorte o Leroy invade o quarto dele enquanto pedia por ajuda. E mesmo querendo muito enfiar uma bala na boca, o Halloran ouve o desespero do Major quando ele diz que o Will foi levado. Por favor, a coisa pegou o Will. Tá bom, não vou me matar agora não, depois eu me mato. A dupla de Goatos vai finalmente caçar esse comédia aí. Antes de sair na missão, eles vão se encontrar com a Charlotte. Ela precisava de ajuda para salvar o Hank, levou ele até a casa da Rose com sua tribo e agora todos estão reunidos lá. A Charlotte, claro, desaba ao saber que seu filho foi levado. Você disse que estaríamos seguros aqui! Você disse que estaríamos seguros! Você disse... Bom, a Rose, que é uma índia pessimista da porra, sabe que nenhum deles vai ter chance contra o palhaço. O melhor que eles podem fazer é usar os dons de X-Men do Halloran para que ele localize a adaga mágica e essa adaga vai substituir o pilar que foi removido. Fazendo assim, o palhaço voltar a nanar. Papo de salvar o mundo. Esse é o novo plano. O Halloran concorda em ajudar, contanto que a Rose silencia as vozes na cabeça dele. Ela aceita, deixava uma da boa ali preparando um chá cheio de ervas, cocô de coelho e o negócio aparentemente é bom mesmo. Assim que o homem bebe, a brisa já bate forte. Em sua visão, ele consegue localizar as garotas se aventurando no ônibus roubado. Logicamente, não demora muito para elas baterem o veículo e continuarem a pé. Enfim, o Halloran sabe que o negócio tá com a Billy e todos os adultos importantes se juntam para ir encontrá-las, inclusive o Hank. Focando nas meninas, no meio do caminho a adaga começa a brilhar. Isso significa que chegaram, apesar da adaga ter meio que dado uma corrompida na Lily, fazendo com que as vozes da cabeça dela achem que as meninas estão conspirando contra ela. Vocês estão me olhando como se achassem que eu sou louca. Dessa vez quem tá dizendo é você. Fato é que elas estão perto do palhaço e conseguem ver de longe toda uma fila de vítimas sendo levadas por ele em estado de flutuação. As meninas decidem correr até essa fila e encontram o Will. Elas achavam que iam ficar gritando e o moleque magicamente acordaria. Tudo isso sem chamar a atenção do palhaço. É muita inteligência, não tem jeito. Porém, é graças a isso que iniciamos uma bela cena de assombração. Confesso que eu dei umas risadas desse pega-pega com o demônio. É muito engraçadinho esse Pennywise. Bom, no fim a coisa acaba separando o Marge das outras. Assim, do nada, pulamos de uma cena engraçadinha para essa revelação insana. Uma confirmação de maternidade. Essa eu vou até usar como curiosidade ultra foda 4. Pennywise chama a garota de Margaret Tosier. Curiosidade foda, a Marge é mãe do Rich dos filmes de Tia Coisa. Soltei a bomba, pronto. Em outras palavras, revela que o It Tosier é seu filho no futuro enquanto mostra o cartaz de desaparecido dele. E se você ainda não lembra quem ele é, saiba que é o próprio Mike do Clube dos Otários. E aí galera, voltei aqui, eu tava basicamente a meu ver que me mostrar a mochila dela e mostrar tal, a garrafinha também, só que eu falei assim, Mel, me mostra depois, quando eu for gravar o vídeo pra vocês, de mostrando todos os materiais escolares de 2025, meu e dela. Só que aí vai demorar um pouquinho, tá, gente? Mas quando... Vou fazer tipo um short quando for mostrar, tá, gente? Vai ser muito legal. Como a gente grava todo ano, né? É tradição aqui no canal já. Vamos lá. Continuar. Bem-vindo ao Clube dos Otários, vovó! Bravo. Uma explicação melhor, deixa que o próprio palhaço te dá. Amanhã? Ontem? É tudo a mesma coisa pro pequeno Pennywise. Resumindo, ele não só sabe que vai morrer graças ao Clube dos Otários, como também está com raiva da Marge por ela ser diretamente responsável. Sabe muito. O palhaço tá literalmente no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Meio que a dimensão do bicho é diferente da nossa. Fim da curiosidade ultra foda 4. Bip, bip, Marty. Por
fim, o palhaço ainda tenta se livrar da garota para mudar seu destino, porém, ele acaba ficando travadão por um motivo que ainda não conhecemos e todas as crianças saem da flutuação. Além disso, a trupe de adultos finalmente chega por lá também. Eles conseguem recuperar a adaga e a missão de enterrá-la como novo pilar fica com Daniel e Leroy, coisa que não acontece já que os caras são recebidos por tiros do exército. Rich kill. Turbo kill. Com isso, adeus Daniel. Sempre o lembraremos por quase se chamar Daniel, que seria muito mais satisfatório de pronunciar. O exército continua avançando e como Leroy foi atingido nas pernas, os caras acertaram só as pernas de um e só o pescoço do outro, sem protagonismo. Enfim, como não consegue andar, ele entrega a adaga para o Will e diz que o garoto precisa dar um jeito de enterrar aquilo. Jogou a responsa mesmo. E voltando ao monstro travado no ar, a verdade é que o responsável por isso é nosso Charlie Xavier Negão. Halloran literalmente entrou na mente do palhaço. Pennywise acorda em um tipo de sonho onde é apenas um humano. Cena muito foda. Eu sou um deus, um devorador de mundos. Vira Em homem, determinado momento, o palhaço descobre o Halloran ali disfarçado no meio do sonho e de uma hora pra outra consegue acordar. Já no mundo real, quem estava na frente dele era o próprio Harry, que veio admirar de perto. O cara ainda tenta dialogar com a entidade sanguinária dizendo que ela está livre, porém Pennywise reconhece o cheiro dele, do passado, dizendo que nunca esquece o cheiro do medo de alguém. Assim resolve eliminá-lo, mostrando a mesma face que assustou o Harry na infância. Triste fim. Meio à toa, mas ao menos agora alguém acabou de garantir uma vaga no código de Harry. Hoje é o dia. Nas cenas finais, temos as crianças tentando levar a adaga para seu devido lugar. Temos o Leroy e o Halloran rendendo um batalhão do exército, mesmo desarmados e baleados. Ademais, temos o palhaço indo atrás de quem ele conseguir morder. Resumindo, temos a batalha final. Batalha final. Não tem jeito, o poder da amizade venceu de novo. Até o espírito do It, o Goat, aparece em uma das cenas mais picas da série, dando o dedo pro Pennywise e ajudando o grupo com a adaga. Obviamente, só o Halloran e o público é capaz de ver o It, mas é satisfatório pra caralho ainda assim. As crianças depois ainda falam que sentiram mesmo a presença dele ali. Com tudo já aparentemente resolvido, o pessoal finalmente resolve fazer um funeral decente ao menino It. Cada um tem seu momento para dizer algumas palavras bonitinhas e o Halloran até consegue ver o garoto junto com todo mundo. Ele chega nos pais do moleque e fala: sabe esse peso que vocês estão sentindo no ombro? É do filho de vocês que sempre vai estar aí. Mais tarde, Marge e Lily conversam sobre o que o palhaço disse sobre o seu filho. A garota tem em mente duas teorias. Ou a morte do palhaço nos filmes foi apenas um novo nascimento, ou ele vai desenvolver o poder de viajar no tempo e ir atrás de outras pessoas na linhagem e tentar eliminá-las antes que elas o eliminem. Seja qual for a teoria verdadeira dela, tá aí uma das tramas mais prováveis para futuras temporadas ou filmes. Um jeito de os caras continuarem trazendo o palhaço sem se prenderem aos mesmos personagens. Eu acho que vai ser a luta de outra pessoa. Depois disso, chegou o momento das despedidas. Temos o desfecho de Leroy e Halloran. Leroy continua feliz com sua família. E o Halloran está numa jornada de autoconhecimento sobre seus poderes. Deve tentar vaga na escola Xavier e mudar de país em breve. Outra pessoa que vai se mudar é o Hank e sua filha. O cara recebe a ajuda dos amigos da Rose para isso e, no geral, ganhou uma baita ajuda da Charlotte também durante toda essa temporada. O Will e o Oni também meio que se despedem. O futuro deles depende dos pais, mas ao menos terminam isso aqui com um beijo romântico. Meu amor, galerinha. Bom, a Charlotte escolhe que realmente vão ficar por lá para ajudar Rose e sua tribo em qualquer que forem os futuros problemas. Ou seja, no fim das contas, só a Oni foi embora. Claro, o Will ainda precisa ser pai de um dos otários no futuro. A temporada termina mostrando o destino da Ingrid. Ela se tornou uma paciente do manicômio, ainda não sabe o que era real ou não sobre seu pai, e a cena avança 26 anos no futuro, onde a mulher já é uma velha paciente ali do manicômio. E se pra você essa velha decrépita tem cara conhecida, é porque ela é a mesma que revela ser uma assombração em It capítulo 2 para Beverly. Além disso, esse dia em específico foi quando ela encontrou uma das nossas personagens principais, a Beverly. Aqui a garota ainda era criança e chorava ao lado do pai, pois sua mãe cometeu o oposto de viver enquanto estava internada nesse mesmo manicômio. Vocês sabem o que dizem sobre Darren? Ninguém que morre aqui morre de verdade.
Fim da história. Pra concluir, vamos dizer que tanto o decorrer dos episódios quanto a forma como a série terminou dividiu muitas opiniões de fãs por aí. Porém, o que é inegável é que com certeza isso aqui se tornou o mais puro hype. Muitas teorias, muita gente comentando e logo cravo que já anunciam uma temporada 2. No geral, vale dizer que a história contou com bastante conveniência de roteiro. Qual é? O exército inteiro vindo atrás de uma criatura sobrenatural por causa das memórias de um único Harry. Fora isso, a série também pode acabar parecendo previsível e até um pouco cansativa nos primeiros episódios. Porém, é verdade, a partir bem do momento em que cansativo. nos são mostradas todas as histórias e teorias do caos, o clima muda totalmente. A série consegue prender durante o episódio, as enrolações e noveladas depois do que aconteceu com a Meg na escola, quase zero, o que é ótimo. Nem preciso mencionar também que as interações do palhaço são impecáveis. Dá até pra ter uma noção de como seria um Pennywise totalmente slash. Sinceramente, espero muito receber novas atualizações sobre produções do palhacinho em breve. Gostei muito da série. Considerando tudo isso, comigo, It, bem-vindos a Derry, tem um 8. Até a próxima. Comigo, bem-vindos a Derry, tem uma nota 7,5, tá, galerinha? Achei uma série bem legal, só que os primeiros episódios são muito, tipo assim, enrolados. Fica bom lá pro episódio 3, episódio 4, aí fica bom. Depois disso aí é só sucesso. Lógico, ainda é enrolado, né? Mas toda série é assim. Igual a segunda temporada de Stranger Things, né? Que é a minha favorita. Mas é enroladinha também, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixa o like no canal, sininho das notificações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu. Abraço pra vocês. Deixa aí sua nota de bem-vindos a Derry.